Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Núcleo Consciência Nova, tá? Hoje a gente vai trazer um trabalho de desmistificação de alguns conceitos que a gente entende sobre o guardião Exu, que essa palavra, inclusive, na Umbanda, ela ficou bem negativada. Quando a gente fala em Exu, normalmente as pessoas têm medo, associam a imagem da figura do diabo, uma figura de um demônio, animalesco e tudo, né? Então a gente vai trazer a responsabilidade. Hoje a gente atualizou o termo para guardião, né? Exu, guardião. Por quê? Porque dá ao tom, a imagem e ao mesmo tempo a responsabilidade que ele atua. E aí, para a gente começar a agir, a gente tem alguns fatos que a gente vai contar para você, né? Na Umbanda e no Candomblé existe a figura de Exu. Porém, a gente vai ter no Candomblé a figura Exu como o orixá, aquele que envolve, aquele que protege, a esfera externa e aquele que guarda os caminhos de Oxalá. Ele ficava na encruzilhada, fazendo com que se pudesse ter o acesso ali à casa de Oxalá, mas antes precisava passar por ele, né? E aí a gente tem também a associação de Exu como manifestado, recebendo a irradiação do orixá Exu, aquele que equilibra, aquele que dá ordem, aquele que impõe, né? Aquele que abre os caminhos também. Então a gente tem essa figura, só que na Umbanda a gente vai ter a manifestação através dos espíritos, né? No Candomblé existe a irradiação do orixá, e ele se manifesta apenas recebendo a energia. Não existe aquele contato de conversar, como, por exemplo, a gente associa alguns nomes, Exu Tranca-Ruas, Exu Marabô, Exu Tiriri. Então a gente não vai ter isso. A gente vai ter um espírito recebendo a irradiação da energia do orixá e manifestando logo em seguida o seu pensamento, apenas trabalhando nessa energia que a gente vai descobrir um pouquinho o que é, tá? Então hoje a gente trabalha Exu Guardião. Eu sou Bruno Miranda, é um prazer estar na companhia de vocês, tá bom? E olha, a gente tem aqui um novo olhar que a gente quer trazer, a gente vai falar sobre as falanges, guardiães ou bombogiras, ou pombagiras, popularmente falando, né, que esse termo ele foi aportuguesado e acabaram entendendo desse termo, né? Quando a gente pensa em pombagira, pensa numa pombinha girando, né? Mas não é muito isso. É bombogiras, que a gente vai tratar como guardiães, até porque também quando a gente fala sobre isso, as pessoas já ficam colocando, pombagira, meu Deus, é o demônio. E a gente vê, infelizmente, pelos cultos, muita parte dos protestantes cristãos, a desinformação que né, mulheres prostitutas, que prendem o marido, que fazem amarração, e que vêm chamando palavrão, que vêm de forma sensual, e elas estão longe disso. E a gente vai trazer a responsabilidade que são esses espíritos, e o campo que eles atuam, que é o campo sentimental e emocional. Tá? E a gente vai falar também aqui do trabalho com os médios, né? Como é que os guias se manifestam. Para isso, antes da gente tocar nesse assunto, a gente já vai passar para ele, a gente vai entender como pessoa, como médio, qual que é o meu papel no processo da comunicação. Como é que eu recebo uma comunicação, como é que eu entendo que esse espírito vai se manifestar. E, claro, os meus vícios também. Por exemplo, qual que é o conceito mental que eu tenho de um espírito, de uma guardiã, de uma bombogira, né? Se eu for num terreiro ver uma manifestação, vejo lá o espírito mais famoso, conhecido, Maria Padilha, por exemplo, que é conhecida no Brasil inteiro. Eu vejo a manifestação no médium, ela vem gargalhando, chegando, colocando a mão na cintura, fala um monte de coisa, fala coisas, digamos, obscenas, e aí eu pego e vou entender que a Maria Padilha, a primeira vez que eu vejo a manifestação, ela se comporta assim. E aí eu estou desenvolvendo dentro de uma casa, de repente, começo a sentir energia, é trabalho dos guardiões, aí, olha, alguém fala, você está com Maria Padilha, automaticamente eu já vou associar a figura que eu vi e posso manifestar semelhante à primeira impressão que eu tive. Se eu não conhecer quem é Maria Padilha, o que é o espírito, qual o trabalho das guardiãs, e eu vou fazer igual. E isso vai criar um processo de mistificação, vampirismo e associações negativas. Então, a gente vai desmistificar um pouquinho isso aí também. E a gente tem a área de atuação deles, né? A gente vai trabalhar com algumas falanges bem conhecidas, popularmente pelos nomes, Exu Tranca-Ruas, Exu Caveiras, a falange dos malandros, que seu Zé Pilintra também trabalha, e trabalha também junto com os guardiões. E a gente vai falar sobre o combate à magia negra, que hoje em dia também ainda é utilizado tanto a magia negra quanto a feitiçaria, a gente vai trabalhar nesse campo, tá bom? Quem tiver alguma pergunta no momento que eu estiver passando, vocês podem fazer, tá bom? Bom, aqui primeiro a gente vai falar sobre o termo africano, né, que é Yorubá, o significado de Exu, né, ele é o orixá da linguagem da comunicação e também é um mensageiro, ele está muito próximo do nosso campo humano. Então, grande parte dos guardiões que são formados, a gente tem uma ministra chamada Ariela aqui no núcleo, que ela faz cursos e ministra curso para os guardiões, fazendo nova formação de guardiões no mundo inteiro.
de vez em quando ela é espanhola. E aí de vez em quando ela está para a Austrália, está para outros países e tudo, ministrando curso para guardião. E aí a gente pensa, né, como é que a gente faz para que um espírito, por exemplo, chegue à categoria de um guardião, né? Como é que ele vai se tornar um Exu, por exemplo, como é mais popularmente conhecido, tá? Tudo que eu estiver falando aqui, entendo como apenas uma terminologia de um culto. Por exemplo, Exu, a figura Exu é orixá. E aqui, quando a gente fala Exu, tranca-ruas, por exemplo, a gente está falando de falange, não de um único espírito, né, que a gente vai já mostrar para vocês. E a questão da terminologia, entendam, existe Exu, por exemplo, lá no Japão? O que vocês acham? Existe Exu no Canadá? Não. Pelo termo, não. Certo? Pelo termo, não. Porque isso aí vem mais ligado à questão dos cultos afros e tudo. Então, existe uma outra manifestação de espírito que faz a proteção e a guarda nesses países, conforme a sua cultura e linguagem, que vai atuar lá também. E que para a gente, se a gente for lá, ele vai se manifestar de uma outra forma, mas que será um guardião. Então, a gente não vai utilizar um Exu, né? No Japão, por exemplo. Não, tem uma outra terminologia, tá? E aí, ele, como está muito próximo do nosso campo humano, ele normalmente está nas cores representadas, do preto com o vermelho. Eu acho que a dona Regina vai lá, não se preocupa não. E aí, ele está normalmente dentro da figura das vibrações das cores preta e vermelha. E aí, o porquê dessas cores, né? Semana passada, a gente conversando com a dona Maria Padilha, ela nos explicou que a grande parte dos guardiões, eles trabalham e militaram durante o período noturno. E muitos deles também desencarnaram durante a noite, seja pela questão da densidade da noite, daqueles que foram assassinados, de coisas que a noite escondem. Então, eles trabalham muito dele. Grande parte dos guardiões foram assassinados ou tiveram ali algum tipo de comprometimento durante o período noturno e também militaram justamente digamos, no campo militar também. Muitos foram militares, foram vigias de ruas. Então, após o desencarne, eles são chamados a prestarem um novo curso, digamos assim, e começar uma pequena tarefa já dentro das suas experiências do seu campo de atuação. E a gente vai ter a figura de Exu associado basicamente a essa nova vibração, esse novo molde, né? Então, eles têm alguns tipos de tarefas que eles vão desempenhar dentro do campo que eles já atuavam na Terra. Podem entrar? Bom dia. Bom dia. A gente está gravando, só cuidado aí. Pode passar, amiga. Então, aqui a gente tem a questão das falanges, né? Quem sabe ou entende o que é basicamente uma falange? Alguém sabe o que é falange? Não é de dedo. É um grupo de espíritos. Então, normalmente a gente vai ter falange espiritual como um conceito de um agrupamento de espíritos que está envolvido dentro de uma determinada tarefa, de uma vibração. E as falanges podem ser falanges boas, de espíritos que estão fazendo um trabalho maravilhoso, e outras falanges que a gente chama de ordens do mal. Por exemplo, né? Que são espíritos sexuais, drogaditos, são várias falanges de espíritos. E aqui a gente vai ter falanges de espíritos socorristas, falanges de caboclos, falanges de Exus tranca-ruas, por exemplo. E cada uma dessas falanges, como a de pretos velhos que eu coloquei aqui no exemplo, malandros, boiadeiros, falanges de Mariana, por exemplo, né? E aí às vezes você se pergunta, pô, tô num trabalho aqui e um médium recebeu Mariana, mas eu também recebo Mariana. Como é que a gente explica isso? Quer dizer que a Mariana está manifestada nos dois ao mesmo tempo? Não, são trabalhadoras de Mariana. No trabalho que a gente desenvolve aqui, a gente teve a Simone sendo iniciada em 2013, 2014, quando eles começaram a se apresentar. E aí a gente conhece 3 espíritos que são muito famosos aqui, principalmente pela parte do Catimbó, Maranhão, Amazonas, que é Mariana, Jarina e Erundina. Esses 3 espíritos superiores, que já estão num grau muito elevado, eles vêm para apenas, digamos, fazer a abertura das energias do médium, digamos, na sua coroa, no seu chakra coronário, apenas colocando as suas energias, a sua essência. Esses espíritos, eles são puros, eles vêm apenas uma vez no médium. Depois, só são trabalhadoras de Mariana, de Erundina e de Jarina. Elas são as iniciadoras. Após isso, elas nos informaram, ó, a próxima vez que nós viermos, não seremos nós, serão trabalhadoras nossas, espíritos que fazem parte de uma falange. É isso que a gente chama já de chefes de falange, aqueles espíritos que já estão num grau e numa hierarquia maior, que têm um conhecimento abrangente e são capazes de coordenar grupos.
E aí, como esses espíritos estão se iniciando, eles já estão pegando, digamos, novas ferramentas, conhecimentos, eles vão se enquadrar dentro de uma falange, onde eles serão orientados por esse espírito que já coordena e vai dar exatamente o segmento dele. Por isso existem muitos Zé Pilintras, existem muitos Zé Pretinos, existem muitos tranca-ruas, existem todos, porque são falanges. E aí eles têm um campo de atuação que a gente vai falar, tá? Ficou entendido o termo falange aí? E aqui a gente tem níveis de guardiões, né? Quando a gente fala em guardiões, a gente vai entender duas coisas. Por exemplo, eu acho que tranca-rua das almas está associada ao quê? O que vocês imaginam sobre guardião? Tranca-ruas. Cemitério. Que mais? São como se fossem chefes daquela região. Chefe no sentido de ser realmente o que coordena aquela área. Uhum. Aí a área pode ser um bairro, uma associação de rua. Perfeito, Né? perfeito. Assim. Fábio, bacana. Ó, trabalhadores, esse aqui é o Fábio, aquela ali é a Lana e esse aqui é o Mateuzinho, tá? São convidados nossos que participaram do nosso seminário aqui. E aí a gente tem o primeiro nível de guardião, que são os espíritos protetores, certo? É um nível de trabalho em que você tem alguém que financiou a tua encarnação, que é o teu protetor, e que vai estar contigo, basicamente, ali nos empecilhos da vida, nas suas dificuldades, fazendo com que você vença. É o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, digamos. É o primeiro nível, né, que eles atuam. Porém, entre protetor e anjo da guarda, entre outros mentores, existem algumas diferenças, mas a gente não vai falar disso aqui. Mas a gente tem o primeiro nível, que é o espírito protetor, aquele que vai estar fazendo a tua guarda, que vai te intuir para que você acerte nas suas escolhas, na sua caminhada. Responsável para que você possa cumprir, dentro da programação da sua encarnação, algumas coisas que foram detalhadas e que vocês acertaram na espiritualidade e que você deve cumprir. É ele que vai te orientar nos caminhos que você deve seguir, te intuir, né, tendo que algumas responsabilidades e escolhas serão consequências suas. E a gente tem guardiões de casas e famílias, que são alguns agrupamentos de espíritos, pode ser só um responsável maior, um mentor maior, que vai cuidar da tua casa, da tua família. Olha, eu sou responsável pela família, qual o seu último nome da sua família? Silva. Silva, eu sou responsável pela família da Sandra Silva, tá? A gente coordena. Então eles vão buscar, ó, essa família tem um reajuste para fazer. Se desentendem mãe, numa vida passada tiveram muitas complicações, agora a gente está aqui para trazer a harmonia e fazer com que eles possam se entender. Aí de repente tem uma briga, explode alguma coisa, estão lá os responsáveis da família, olha, vai lá, coloca na consciência dele, arrependimento, manda pedir desculpa e tudo e tal. Então tem os responsáveis da família. E aí, fora desses da família, a gente vai ter os de bairros, de ruas, né, que vão também militar num campo, e aqui a gente já começa a entrar no campo mais denso. Pode falar, França. Essa questão aí dos guardiões, naquela questão que eu falei da minha família, né, que tem aquela história toda lá da família dos Pereira. Sim, sim, sim. Eu já tenho um guardião que ele está me organizando para poder trabalhar nesse campo aí dos meus ancestrais, né? E não, já te digo até que teve esse problema resolvido, porque a França teve uma história, ela chegou com a gente, veio trazida pelo Osimir e a Dona Sandra, né, aqui. E quando ela chegou, a gente estava tendo um trabalho mediúnico, e ela foi ser atendida, aí automaticamente Simone Pá incorporou e viu um espírito. Uma Pereira! Aí começou a descascar o abacaxi com a França lá, né, porque a família dela morava, os avós dela moravam para o Marajó, dispensaram a família, expulsaram, e eu acho que assassinaram a família deles, né, e a moça, desde que desencarnou, não achou o marido nem o filho. Com muito ódio, passou tempos e tempos e tempos ali, né, perdida, parada naquele período, e quando o Osimir fez o convite para ela vir, a família tinha um resgate, aí o responsável, o guardião da família, ó, precisa de reajuste, traz o espírito, tá na hora de reajustar. E a França, hoje ela tá com um pouquinho de carne, mas a França chegava aqui, ela estava num processo muito, muito de magreza, muito extrema assim, e aí trouxeram ela e o espírito pôde, né, fazer a comunicação, colocar para fora, fazer aquela catarse, para que ela pudesse se livrar de todos aqueles sentimentos. E a partir do choque mediúnico, da conversa com a França pediu perdão pela família, né, que ela não tinha responsabilidade pelo que aconteceu lá, mas pedia desculpa em nome da família. Aí houve aquele acerto de perdão.
A comunicação foi interrompida porque a família chegou, né, ela, depois do choque mediúnico, o espírito conseguiu ver o filho e o marido chegando, e aí o espírito saiu e foi abraçar a família. E aí esse foi um dos fatos, né, que aconteceu. Então existem esses espíritos que protegem a família, que é o guardião da família. Então sempre vai ter um responsável. Então são agrupamentos de espíritos. Eu, quanto membro da minha família, tenho a minha responsabilidade no local onde eu estou inserido, onde muitos de nós temos pendências e ali vai ser feito o total reajuste, né? Por exemplo, pegar o Mateuzinho aqui, né? Mateuzinho chegou com essa roupagem maravilhosa, bonitinha aqui, que é um super simpático, né? Apaixonado. Mas Mateuzinho pode ser um espírito que veio para reajuste. Ó, vocês estão rindo agora, mas mais tarde eu vou dar trabalho para vocês, né? Então, tem o espírito que coordena, que acertou lá para que ele pudesse estar aqui hoje reencarnado, tem algumas tarefas a cumprir, a educação dos pais. Então, os pais também passam a ser um guardião do Mateus, e existe o outro que vai fazer essa conexão para que quando ele atinja a partir dos 14, ele já entre na fase de consciência para criar o pensamento adulto. Aí ele vai ser coordenado pelo mentor dele nos caminhos que ele vai seguir. E a gente tem os guardiões de ruas e bairros. Esse aqui é o nível mais pesado, certo? Quem que vai atuar nesse campo? Principalmente a equipe dos Exus Tranca-Ruas. Eles atuam e militam dentro do campo das ruas. E quando a gente fala as ruas, sejam becos, estradas e tudo, é eles que vão militar, principalmente dentro dos entroncamentos energéticos que são as encruzilhadas. E aí, o que acontece? Qual que é o papel que eles desempenham, principalmente os Exus Tranca-Ruas, que eles são ali protetores de bairro? O que acontece? Tem um monte de gente que mudou para o meu bairro, mora na minha rua. A minha rua começa a sofrer com assalto, tem muito fofoqueiro, tem um monte de gente aí que faz trabalho aqui na encruzilhada, principalmente aparece um monte de coisa densa, né? Tem muitos acidentes de trânsito. Ah, essa rua aqui é muito perigosa, quase todo dia assaltam ou assassinam pessoas aqui. Aí os guardiões, principalmente os tranca-ruas, são eles que fazem a limpeza energética desses locais, dessas ruas. Para quê? Para que nós, enquanto encarnados, durante o dia que estamos ali com o pensamento acelerado, e aí o que vem na tua cabeça durante o dia, né? Muitos pensamentos. É uma raiva que você sofre, é uma situação de depressão, é uma tristeza, é uma traição, então são muitas coisas, é uma ira, uma raiva, às vezes um descontentamento, às vezes uma alegria, são poucos. Mas aí o que vai acontecer? Ao passar pela rua, conforme o seu pensamento, seu estado emocional, você vai impregnando, olha, jogando ali para casa, vai jogando para vários locais a tua energia. E uma coletividade de espíritos, sintonizados com o mesmo pensamento, com as formas de pensamentos que são geradas. Aí, Bruno, o que é forma de pensamento? É quando o meu pensamento ele é tão forte e está, muitas vezes, viciado em determinados níveis, como, por exemplo, da sexualidade, né, principalmente que está em muita alta hoje. As músicas hoje estão todas sexuais, então tem muita gente projetando coisa ruim. Seja o desejo que eu tenho de me drogar, ou seja um desejo de raiva, vingança, pelo ambiente extrafísico, espiritual, ele sofre aquela plasticidade e o meu pensamento ele consegue tirar um pouco da minha energia do meu ectoplasma e vai formando formas que a gente quer chamar de formas astrais ou parasitas. E aí podem ser larvas, podem ser escorpiões, cobras, podem ser fuligens, como graxa que começa a aparecer na minha aura e vai fazendo com que os meus chakras, meus campos energéticos, meus corpos espirituais possam estar se moldando ou assumindo uma outra forma, ou mesmo os meus pensamentos se voltando contra mim, que a gente chama aí de auto-obsessão, mas a gente vai explicar mais para frente. Então, qual que é o papel dos Exus Tranca-Ruas nesse quesito da proteção das casas e das ruas, né? Eles vão fazer o seguinte papel, de limpar a parte dos pensamentos, fazendo com que algumas energias e equipamentos tecnológicos sejam utilizados nas ruas para que eles possam retirar parte do que é projetado durante o dia pelos encarnados. E aí eles fazem a limpeza. Porque se eles não fizessem, a rua seria muito mais perigosa, sofreria muito mais com assaltos de pessoas descomprometidas com o bem, teriam muito mais assassinatos e acidentes de trânsito. Então, dentro de uma grande avenida, por exemplo, Presidente Vargas, Almirante Barroso,
Pega aquele trânsito lotado ali do meio-dia, que tá todo mundo estressado, buzinando, pessoal se xingando, gente com vontade de matar o outro, que só quase encosta nele. Então, todos esses pensamentos são projetados, e aí quem vai fazer essa tarefa, essa limpeza, nos entroncamentos energéticos, que são as encruzilhadas, os Exus tranca-ruas. Claro que com eles, alguns outros espíritos que vão fazer a limpeza junto dos elementais. Esses são elementais da natureza que a gente já explica para vocês. Então, a gente tem esse primeiro nível, né, trabalhando com a questão das ruas. Assim, uma curiosidade. Lá, sempre digo como Santo Antônio, né? Sim. Ali, muito despacho. Atrás, não tinha movimento de carro, mas era todo dia um acidente. Quando tinha acidente, era fatal. Aí a gente não entendia de por que isso, por que aqui não tem movimento de carro, lá que tem mais um pouco. E quando tem acidente, sempre a pessoa fica impressionante. Aí, tá, por conta do pensamento das pessoas que estão lá. Fora que a história do bairro também é uma história já bem negativa, né? É bem próximo ao cemitério, né? E a gente vai já falar também dos Exus caveiras, né? E sem contar os despachos que colocam aí, tem todo o tempo ali. Sim. Olá, Rose. E aí a gente vai ter os guardiões de cidades. Agora vamos entender bem, certo? Na questão dos protetores, dos níveis de guardiões, a gente tem o primeiro nível, que é o espírito protetor, que é o nosso. E aí, esse espírito protetor aqui, ó, que é o meu espírito guia, que me guia, se eu desempenho uma determinada responsabilidade, se eu, por exemplo, sou um professor, certo? Eu posso sofrer ataques como professor. Se eu tenho um papel de relevância na sociedade, se eu influencio, se eu sou um político, se eu sou um cantor famoso mundialmente, por exemplo, eu tenho um protetor à altura também, para me livrar e também para me orientar de determinadas posturas que eu deva ter, certo? E lembrando que a gente recebe influências tanto do bem quanto do mal. Então, vamos pegar agora nas cidades, tem prefeitos, certo? E aí, a gente tem os guardiões das cidades que vão justamente fazer conexão com esse prefeito da cidade. Esse cara que foi eleito pelo povo, que tem uma responsabilidade muito grande de gerir aquela cidade, ele vai ter um guardião à sua altura, para que possa orientá-lo, para que possa intuí-lo a fazer o melhor pela sociedade. E aí, caso, olha a responsabilidade, o prefeito tome algumas decisões que impactem diretamente a vida dos cidadãos que moram naquela cidade. Crianças que acabam entrando por crime por conta da corrupção, da falta de investimento na educação, pessoas que morreram por falta de assistência médica, idosos que não tiveram assistência social, que não foi investido. Esse cara aqui, que assumiu essa responsabilidade, ele vai ser cobrado mais tarde por conta dessas situações, das suas atitudes. E ele vai ter o guardião para protegê-lo tanto das pessoas que não aprovaram a sua gestão, quanto das pessoas que aprovaram a sua gestão. E aí, pensem só, a partir do momento que eu passo para esse nível aqui de responsabilidade, que eu sou um prefeito de uma cidade, eu tenho milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, atraindo para mim, que eu viro um alvo, né, sabem o meu nome, tentar ali a minha imagem tudo estampada, e começam a direcionar pensamentos ruins, negativos, e página também, gente que faz trabalho de magia, para que as coisas deem errado, para que nada prospere. Então, o meu guardião, o meu protetor vai ser o cara que vai estar de frente com uma equipe de espíritos ali para amparar e pegar parte do choque que poderia vir para mim. E mais, a minha responsabilidade quanto gerente de uma cidade vai ser eu tentar fazer a segurança minha tomando as melhores posturas, porque se eu vacilar, eu vou ser fatalmente atingido. E aí você vai ter prefeitos e pessoas que vão desencarnar de forma trágica, apesar do bom desempenho, alguns duvidosos, e vão acabar com estigmas kármicos muito grandes. E aí a gente vai ter protetores, por exemplo, dos governadores de estados, que são um nível maior, já são estados e municípios, e tudo que isso que a gente está falando, também no espiritual tem uma gerência dos guardiões, dos seus ministros, e tudo que vai sendo passado conforme a hierarquia. Então, nos estados a gente terá a mesma coisa, de governadores de cidades, que não são qualquer espírito que estariam ali ao nosso lado simplesmente, porque a gente não desempenha um papel de tanta relevância. Mas se eu desempenho, o meu fator é primordial. E aí a gente fala também dos cantores famosos mundialmente. A gente teve Michael Jackson, por exemplo, que foi um cara que levou uma mensagem que talvez onde ele possa chamar o nome dele ou escutar a música dele, todo mundo adorava o cara. Mas que também ele tem a outra contraparte,
que ele poderia ser influenciado para o mal, para proporcionar vícios, tendências e muito mais. E o cara que está numa certa evidência, que ele tem um poder magnético muito grande, ele chamando a atenção, ele também vai ser visado para o mal. Por que vocês acham que hoje as trevas estão investindo tanto na música e a música com falta de qualidade? Que não investem mais nas letras bonitas, na harmonia, não fala de paixão, as harmonias estão cada dia piores, é um negócio muito vulgar e sexualidade explícita dentro das letras, porque as trevas conseguiram ver e notar que grande parte das pessoas que estão reencarnadas no momento atual, elas têm um desequilíbrio muito grande na área sexual. E aí, o ataque é projetar para que as crianças, desde cedo, que estão vindo, possam trabalhar apenas o seu instinto animal. Já foi feito um estudo através das batidas das letras, que hoje são 4x4, elas mexem simplesmente com o sistema nervoso, algo mais primitivo. E as letras têm conotação sexual. Então, além do instinto das batidas, é tudo negócio de rebola, empina a bunda e essas coisas, o que vai acontecer? A criança vai sendo projetada no intuito de já receber uma influência negativa e, pasmem, né, ela sofre um processo que a gente chama processo hipnótico por sugestão. Ela está dançando, está sendo engraçadinha, mas a letra de fundo tem um comando. Então as crianças vão crescer com esse desregramento. E isso porque as trevas já perceberam. Então, os guardiões vão trabalhar já fazendo a segurança e também influenciando pessoas com alta relevância para que possam trazer uma mensagem, uma cultura maior. Hoje em dia está difícil pra caramba, porque o ser humano ele vive no intuito de eu preciso me alimentar e viver. O que está dando dinheiro hoje? É isso que o povo gosta, é isso que a gente vai dar para o povo. São poucas empresas, rádios, projetadas ali com o intuito de não vamos vender coisa vulgar ruim, vamos vender qualidade, difícil. E aí você pega o número de músicos, bons músicos, cantores, letristas que estão aí, mas que não vai para a mídia. Por quê? Porque existe ali o dinheiro. Não, isso não dá dinheiro. Eu quero coisa que dê dinheiro. Então é música comercial ruim. E isso vai ser vendido. E aí a gente tem o guardião de países, né? Que já chega no nível dos presidentes. E aí hoje já se discute muito pelas decisões. Agora, antes da gente entrar nesse canto, pega aí a dor de cabeça que não sofre um protetor espiritual de um presidente, onde metade da população aciona o ódio em cima do cara, onde as decisões dele impactam diretamente a vida de milhões e milhares de pessoas, né? Vocês queriam estar no local dele? Ah, eu queria para ganhar o dinheiro. O choque energético é grande demais. Imagina, será que o cara consegue ter bons sonhos? Será que o cara consegue dormir e estar em paz? Será que ele consegue ser projetado à noite e vai participar de uma reunião com os seus mentores, que talvez para acontecer isso seja muito difícil, diversos problemas acontecendo e tudo, decisões, alguma fala que se fale pode ser distorcida pela mídia. Então imagina o impacto mental que o cara sofre como presidente pela responsabilidade que assumiu, mas cabe lembrar também que se você chegou a um nível de um presidente, você tem algum comprometimento com países mesmo, de que você pode ter lá atrás falido em muitas situações, se corrompido, né? Mas a espiritualidade aposta nisso. Então o trabalho da equipe espiritual, principalmente sobre o campo de Brasília, falando do Brasil, é imenso, para fazer com que aqueles representantes que foram eleitos por nós, eles possam estar recebendo, além de boas energias, boas intuições, afastando ali todos aqueles espíritos que estão ali para que o Brasil se lasque, os brasileiros também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação aos pensamentos que se emite ao candidato, que eu não gosto, que eu não aprovo. Que a gente está tendo dentro de um barco, e o comandante ali, digamos, hipoteticamente, seria o presidente. Se o presidente abandona a embarcação ou a embarcação bate alguma coisa por descuido do presidente, vai todo mundo afundar. E aí a nossa situação é fazer preces para o mentor desse cara, para que ele possa tomar as melhores decisões, para que o nosso país possa tomar um novo rumo e ele possa tomar as melhores decisões para impactar principalmente a vida dos mais pobres, né? Eu queria ser o guardião do presidente nunca. Mas é um nível muito grande. Então a hierarquia desse protetor, digamos, a gente tem o protetor do Brasil, que provavelmente seria Ismael ali, influenciando também os governantes, né? Chico Xavier, no livro
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que Ismael foi um dos escolhidos por Jesus para que pudesse fazer a guarda e a proteção e assumir a responsabilidade sobre a pátria brasileira, né? Ele transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil. E aí a gente tem um celeiro de médios muito grande e, ao mesmo tempo, influências muito grandes, né? E a gente tem os guardiões planetários, que aqui já são guardiões do nível de Jesus, por exemplo, né? O comandante aqui dessa barca toda, que tem uma responsabilidade sobre diversos espíritos que vêm, tanto de outros orbes, quanto aqueles que vão reencarnar aqui. E aí ele precisa gerir, mas Jesus não vai gerir isso sozinho, ele tem também os seus ministros, porque tudo é bem organizado. Se você conseguir se virar sozinho para atender 1000 pessoas ao mesmo tempo, é bem difícil. Então ele precisa delegar. E nós, espíritos reencarnados no planeta, desencarnando, vamos assumir papéis com responsabilidades também para auxiliar Jesus nesse processo. Então a gente tem esses níveis aqui de guardiões e com as suas responsabilidades. Ficou claro? Conforme a minha responsabilidade. Agora a gente vai falar de uma que a gente não falou. A gente falou aqui de pessoas que têm certa evidência, né? Agora pega pessoas que têm ali um papel importante, que é abrir consciências das pessoas. Seja um padre de relevância, seja um pastor, seja um dirigente de uma casa espírita, ou seja uma mãe de santo, um pai de santo. Ele vai guiar a alma dos filhos e tudo aquilo que ele fizer, né? Ele precisa orientar bem os seus filhos para que eles possam ter bons aprendizados e possam não falir. Vai ter aquela conduta moral de passar os melhores esclarecimentos. E tem muita gente apostando nesse cara. Por quê? Porque eles serão portais da espiritualidade para aconselhar aqueles que chegam em desespero, com tristeza, chegam com raiva. Então eles precisam dar os melhores conselhos. Também serão ministros da espiritualidade. E aí imagina, você está aqui na frente fazendo um trabalho, chegou para auxiliar alguém, meteu a mão no trabalho, a espiritualidade toma. Por quê? Por que tu foi ajudar o Fábio? Por que tu foi ajudar a Lana? Não queremos, a gente está querendo prejudicar, tu vem para cá meter a mão, toma-te. E isso ocorre. Pena de quem acha, eu queria tanto ter a mediunidade da clarividência, queria tanto dirigir um trabalho, ter um centro. Não queira, porque a responsabilidade é grande. Agora, eu tenho a responsabilidade, qual que é o meu papel? O que eu devo fazer? Como eu posso me portar? Né? É o que a gente vai falar. Bom, a gente já falou do tranca-ruas, certo? Que a gente falou sobre o nível de atuação dele. Gente, ainda tá verdinho isso aqui que tá gravando. Aí, a gente falou do nível de tranca-ruas, que são aqueles que militam nas áreas de ruas. Aí, qual que é o papel que eles vão desempenhar? Também de defesa. Perto da minha casa tem uma boate. Perto da minha casa tem um inferninho, onde as mulheres vão lá, né? Um monte de gente procurar, bebe, fazem sexo, tudo. Tem uma boate que toda sexta-feira tá lotada e tudo. Os guardiões, tranca-ruas, o que eles vão fazer? Eles militam na área desses espaços, principalmente onde há festas, eventos, inferninhos e tudo, bares, onde a pessoa vai ali com os seus pensamentos organizados e dentro das festas, por exemplo, dependendo do teor da festa, existem várias pessoas desequilibradas, com seus vícios, espíritos imundos e formas de pensamentos parasitas. Se eu, durante a noite, estou passando aqui, né, na rua, passo perto dessas energias, eu estou ali com uma mágoa, estou triste, estou meio ruim, eu posso ser atacado por essas formas. E aí, os trancas-ruas, os guardiões, eles vão atuar com as suas tecnologias, com as suas redes, fazendo a defesa dos encarnados próximo a isso e próximo das casas, para que as formas mentais que atuam naquele campo energético ali negativo, dos bares, boates, possa não atingir a minha casa, a minha residência, possa não me atingir. Então eles são responsáveis por essa segurança. De você estar passando por ali, tem larvas, tem baratas, tem um monte de coisa. Gente, barata espiritual, larva, formiga, é muito pior do que a física, garanto. Então, o que vai acontecer? Eu estou passando ali perto, tem um monte de gente desequilibrada, colocando e projetando um monte de energia, está se espalhando, eles fazem uma contenção sobre o ambiente ali, para que não afete outras casas. Jogam, inclusive, em alguns livros descritos do Robson, redes sobre as casas para evitarem que determinadas coisas e espíritos adentrem ali. E aí a gente vai ter também uma outra classe de espíritos que também são guardiões, que trabalham nos vales, nos umbrais, que são os servos de Maria, a Legião de Maria, que são normalmente eles vêm muito com a figura de romanos, né, antigos. E aí eles vão atuar fazendo a segurança, evitando que espíritos ali permaneçam.
ou posso influenciar a minha casa. Por exemplo, Alana, você está falando que você sofreu um ataque e aí ele começou a chorar muito, né? Dentro do campo da espiritualidade também, existe os ataques, os sitiamentos que a gente fala, mas para isso acontecer também, normalmente a pessoa vacila muito, ou então teve um nível desse, certo? Tá tendo algum evento ali, lá em casa tá tendo briga bem do lado onde fica o local, sintonia selada, e aí a galera vai lá. Então, os protetores de ruas, guardas, se você faz um evangelho, se você começa a ter ali bons hábitos, se você ali dentro da sua casa tem um respeito, se você tira um minuto para cuidar da tua espiritualidade, fazer uma prece pelo seu lar, pela sua casa e agradece, você vai formando o que a gente chama de uma egrégora em torno do ambiente, e ali determinados espíritos não vão poder adentrar, porque já vai ter uma proteção. E aquela rede que os guardiões jogam para proteger as casas, você vai estar criando a sua. Vai dar menos trabalho para eles. Então eles atuam também dessa forma. E aí a gente tem os caveiras. Eu trabalhei muito com eles durante um bom período da minha vida, né? Exus caveiras. Aí a gente fala, pasmem, como é a aparência deles? É a aparência de uma caveira? O que vocês acham? São espíritos deformados? São demônios? O que vocês acham? Quando você fala em Exu caveira, o que vocês imaginam? Tem aquele misticismo, porque tem gente que posta que o Exu caveira que se apresenta, que ele é uma caveira, que usa capuz, aquela coisa. Mas eu não acredito que necessariamente tenha que se apresentar dessa forma, não. Bruno, nas minhas lidas, nos meus conhecimentos, falando dos tranca-ruas, dos Exus, a gente sabe que quando eles têm locais bem tensos para... Só para a senhora fazer a sua pergunta. Tu fez essa e foi eu me perder toda por aqui. Bem, nas minhas lidas, né, dos meus conhecimentos, né, falando dos Exus, dos guardiões e tudo, que a gente sabe que são espíritos para pancada mesmo, para o que der e vier, né? E nos locais mais difíceis, ruins mesmo, eles são totalmente deformados, eles são feios, né? Porque eles precisam chegar àquele local, e se eles forem chegar bonitão, eles só é tocado para fora, né? Porque o local é terrivelmente horroroso, feio. Então eles precisam se modificar, eles ficam feios, eles ficam horrorosos, mas trabalham para Jesus. Isso, meu, nossa, perfeito. Perfeito, eu gostei daqui da fala da dona Sandra, né? Aí o que vai acontecer? A gente tem, por exemplo, os caveiras. Muitos deles são espíritos normais, como nós. Tem a mesma aparência que a gente, certo? Só que as condições em que eles estão, eles precisam ser temidos. Aí a gente vai fazer um paralelo. Quem viu aí o Tropa de Elite? Perfeito. Tropa de Elite é mais ou menos a mesma situação que ocorre com a equipe dos Guardiões Caveiras, ou Exus Caveiras, que atuam dentro do Campo Santo, dentro do campo de irradiação dos cemitérios. E aí, qual que é o papel que eles vão desempenhar? E por que eles, às vezes, têm uma aparência temível, de uma caveira? Às vezes vem assim, às vezes é a percepção do médico. Às vezes, quando ele quer se mostrar como ele realmente é, ele pode se mostrar, ele molda a aparência, e às vezes não é nada bonitinho, assusta mesmo. Por quê? Onde é que eles vão atuar? Eles estão atuando dentro de um campo de um cemitério. Gente, o que é que acontece depois que a gente desencarna? A gente vira o quê? Pois é. O nosso corpo vira caveira, certo? Vai ser decomposto. Só que existe alguma classe de espíritos que eles vão sofrer processo de deformação. Aí quem que vai entrar nesse campo? Suicidas, por exemplo, pessoas que assassinaram outras pessoas, pessoas que têm um processo de comprometimento muito grande por apego à matéria, eles vão sofrer muito o seu desapego devido a estarem e se acharem vivos. Então eles vão putrefar em vida, acordando na espiritualidade lá, com larvas corroendo, o tiro, por exemplo, que o cara deu contra a própria cabeça, vai ficar aquela coisa sangrando, jorrando sem parar por conta do próprio
ato que ele cometeu, larvas e tudo isso de uma forma muito monstruosa. E tem os recém-desencarnados. A gente tem uma energia chamada ectoplasma, que é o nosso duplo etérico, que faz a nossa condição de saúde estar em dia. E quando a gente desencarna, o nosso corpo material ele fica lá e parte do duplo etérico também vai ser descartado. O duplo etérico é descartado, que é a nossa poupança energética. Porém, na espiritualidade existe algo que é que nem dinheiro, que é o ectoplasma dos encarnados, a energia que a gente consegue doar. Aí, alguns espíritos conhecem, têm a ciência de como manipular essas energias. Quando eu bebo, quando eu fumo, quando eu gosto muito de sexo e passo a estar desequilibrado, existem espíritos que vão se associar aos meus vícios. E o duplo etérico, ou essa energia animal, é que dá a sensação de prazer para que esse espírito ele possa, ao mesmo tempo, sentir as mesmas sensações que eu sinto. E aí, às vezes, eu acabo sendo um canudo vivo. Passei por ali perto do bar, lembra que eu falei dos guardiões que fazem a produção perto dos bares? Passei perto do bar, rapaz, de repente me deu uma vontade de beber, eu acho que eu vou beber uma, mas só uma. Aí eu vou lá, bebi a primeira, toma-te, 5, 6, 7, 10, tomei uma grade. Fiquei doidão, não sei nem como cheguei em casa. Quem que faz isso? Os espíritos que viram ali a tua tendência, o teu vício que você gosta de tomar uma cervejinha, pegou e se juntou com o desejo de um ou de vários, olha, um canudo, suga a tua energia. Sabe aqueles caras que estão dentro do terreiro, fulano está incorporado em mim, eu bebo cerveja e não fico porre? Mentira, é vampiro. O cara tá lá sugando toda a energia, ele realmente vai impressionar o médium, porque o médium gosta de aparecer, tem a questão do ego e da vaidade inflada. Eu posso beber quantas vezes eu quiser e eu não fico porre. Aí o cara vai, realmente, o espírito pega tudo e suga ele, só que a energia dele está sendo vampirizada. Depois, durante o decorrer da semana, você vai ver o médium e tá não conseguindo dormir direito, tá com ansiedade, tá passando os transtornos, tem as situações familiares dele, tá cheio de problema. Porque o espírito leva e deixa a energia dele e leva a tua. E aí, a gente vai ter esses espíritos aí fazendo essa primeira proteção dentro do campo santo, que são os caveiras, né? E aí, quem são os caras que vão adentrar os cemitérios? Eu morri, desencarnei, meu duplo etérico passando uma semana ou até 30 dias está se decompondo, é ectoplasma puro. Tem um monte de espíritos conhecidos como magos negros, feiticeiros do astral ou cientistas que vão até os cemitérios fazer a extração desse ectoplasma ali de espíritos recém-desencarnados. E aí eles vão adentrar cemitérios, pegam essa energia, manipulam, fazem processos de magia que a gente vai explicar depois. Fazendo o processo de magia, eles vão poder fazer, seja implante de chips de aparelho parasita, seja fazendo com que você possa implantar uma doença. E são diversos artefatos que eles conseguem construir com ectoplasma. Por isso, o ectoplasma na espiritualidade é dinheiro puro, como se eles estivessem ficando milionários. É objeto de troca. Então, eles vão e tentam invadir os campos santos dos cemitérios para não só pegar espíritos que estão recém-desencarnados, com a sua ignorância. Por exemplo, eu não entendo nada de espiritualidade. Desencarnei, não conheço o mundo espiritual, estou numa região muito próxima à Terra, que é umbral, e todos nós estaremos no umbral. Não pense que vocês vão sair e vão para nosso lar direto, que não ocorre assim. Então, nós vamos ficar aqui pelo menos uma semana, um mês, aí, se adaptando para poder desmaterializar o nosso corpo, os nossos pensamentos, e depois a gente vai se elevando, né? A própria colônia Nosso Lar, ela é uma colônia de transição, que ela se encontra ainda próxima ao umbral. Depois de lá, a pessoa vai para uma outra colônia familiar um pouco mais elevada, depois que ela passa pelo menos um ano se desmaterializando das coisas do apego que ela tinha aqui na Terra. E aí o que ocorre, né? Eu desencarnei, acordei do outro lado, ainda estava preso ao corpo, estou sentindo fome, estou sentindo um monte de sensações, quero voltar para casa. Aí tem aqueles espíritos que te passam, olha, fulano. Aí tu fala assim, primeira pergunta, né? Cadê o meu mentor? Eu não tinha mentor, cadê meu anjo da guarda? Nunca estudou espiritualidade, não fez coisas boas da vida, acordou lá e não consegue ver o espírito protetor nem ouvir, porque ele ainda acha que está preso à terra, ao material, então ele não vai ver nem ouvir. Aí acorda, o cara, olha, faz um negócio ali que eu te levo para casa, vou te levar para te conhecer tua família, ou então eu tenho um caminho que eu consigo um acesso ali bacana para ti. E aí, o que o cara faz? Esses recém-desencarnados,
Existe sempre alguém que gera esses terreiros ruins e negativos, né? Que é gente que trabalha para o mal, gente que trabalha na área da quimbanda, são os quimbandeiros que fazem alguns processos de magia e outras coisas mais. Eles, os feiticeiros mesmo, né? Descompromissados com o bem, que vão pagar trabalhos, que vão fazer com que as pessoas façam cortes em animais. Esses espíritos recém-desencarnados são levados para esses locais, lá eles viram escravos. E para que eles são enganados, eles levam esses caras para lá, como eles não conhecem nada da vida espiritual, ficam presos e vão fazendo pequenos serviços. E a promessa é que eles possam conhecer a cara deles. Então eles vão influenciar a tua vida de forma negativa sem saber que estão sendo escravos. E muitos estão nessa situação. Muitos desencarnaram durante a pandemia. Imagina o que está acontecendo no astral. Um monte de gente que não estava preparada para o morrer, desencarnou, e os comprometimentos são grandes. Então a gente vai ter leva de espíritos que estarão atuando dentro dessas casas descompromissadas e que vão assumir depois feições de mistificadores, né? Espíritos que se passarão e tomarão o nome de outros espíritos mais conhecidos e vão se manifestar como fulano de tal, dentro de uma casa que tem a capa de umbanda, espírita, seja lá o que for, mas que dentro dos seus padrões de moral não atua no mesmo nível. Então a gente vai ter esses problemas. E aí os Exus Caveiras serão os caras que vão impedir que espíritos de magos negros, que são espíritos milenares, já experienciados em diversas vivências, que conhecem o poder da magia mental e que eles podem, inclusive, destruir instituições espíritas não comprometidas ou que têm lá os seus vacilos com os seus dirigentes, que têm as suas falhas humanas, conseguem manipular de forma muito hábil a magia, a matéria, e conseguem fazer diversas coisas através do poder da mente, da hipnose e tudo. Então, como nós ficamos muitas vezes só no evangelho, não estudamos, não trabalhamos as nossas imperfeições, nossas reformas morais, a gente vai ter força para combater esses caras? Não. E aí a gente precisa realmente estudar para que a gente possa abrir as portas, para que a gente vá e avance para um outro nível. Então os Exus Caveiras, eles combatem magos negros, eles vão combater marginais do astral. Quem são os marginais do astral? Aí você pega, vamos pegar o Rio de Janeiro, que é um clássico, né? A gente vai ali, no Rio de Janeiro, tenta acessar determinadas comunidades, a polícia não tem acesso, porque tiro, pá, chefe, o cara domina a área. E aí, notem-se uma coisa, todo espaço que existe na matéria física existe no astral. Lá no Rio de Janeiro, onde existem essas comunidades em que os traficantes dominam, na espiritualidade, no processo semelhante, existe também os caras que comandam esses traficantes, que influenciam e que dominam aquela área. São chefes de legiões. Então, assim como não conseguem entrar no Rio de Janeiro, não conseguem entrar também no astral. E aí os guardiões, às vezes, precisam ter um trabalho para acessar essas áreas e resgatar ou capturar o cara que é chefe da falange, que também está muito bem arquitetado pelo mal e ainda pela conivência dos moradores, ou alguns que não conseguem fazer nada devido ao poder que esses caras têm, né? Então, a gente vai ter no astral esses caras sendo combatidos pelos caveiras, pelos Exus Caveiras. E aí o que acontece? Um Fernandinho Beiramar desencarnou. Tinha alguém comandando esse cara. Aqui ele matou muito, eu preciso capturar esse cara. Como é que eu vou fazer? Vou combater com flores, chegar com Fernandinho Beiramar, que tem uma legião influenciando esse cara lá, que desencarnou, e os guardiões precisam chegar até ele. Ele provavelmente domina uma área do submundo lá. Aí eu vou chegar lá com preces e orações no local em que as pessoas não conhecem Jesus, nunca ligaram para a espiritualidade. O cara tem um coração dele quase que de aço. O sentimento dele já morreu faz tempo. Ele não lembra de um ato ou de um gesto de bondade. Ele vive mal mesmo, entende? Ele sabe, ele entende as consequências do que ele faz, que é diferente daquele cara que desencarnou, mas é ignorante, que não teve acesso e tudo, não teve oportunidade. Existem os caras que têm o conhecimento, eles sabem o que estão fazendo e sabem que estão agindo no mal. E eles não querem mudar, não querem saber do Cristo, não querem saber de nada. Acham que tudo isso é balela. Eles adoram a dominação e assim que cai um, eles assumem um outro lugar. Colocam outro lugar, sempre assim, num ciclo. Então, esses caras vão ser combatidos com evangelho, com prece, tudo. Não. É outra forma de trato. Por isso, se você chegar numa comunidade do Rio de Janeiro, né, ali para invadir algumas áreas, e se você vem de fora com outro papo, você pode até acabar morto, porque os caras não vão te aceitar. Então, na espiritualidade é quase que semelhante.
Você vai ter que ter um processo. E aí, como é que você vai bater? Marginais, gente que não respeita as leis, gente que é ignorante, gente que chama a palavra de bagunça, tudo querem destruir. Você precisa ter uma força semelhante. E aí você precisa impor medo. Por isso que tem os nomes cabalísticos, né? Como Exu Caveira, Exu do Lodo, Exu Mirim, Exu Tiriri, então Exu Marabô. Então vai ter uma porrada ali de Exus guardiões, assumindo determinadas feições, normalmente bem altos, grandes, com porte físico bom, para que os caras, na hora que falar, os cavaleiros estão chegando, o pessoal sai correndo e às vezes até entram em conflitos. Quem já teve sonho aqui, brigando, jogando pau, pedra, participando de tiroteio? Só eu? Não, Isso tudo acontece na espiritualidade. Aí você para pensar, né? Como é que os caras forjam armas, equipamentos e outras coisas? Através do ectoplasma descartado de corpos e através da extração de encarnados, que às vezes servem como vampiro. Então, tudo isso é projetado na espiritualidade. E através desse trabalho eles conseguem. Exato. E é a gente que fornece muitas vezes de graça isso para eles. E aí a gente vai ter as bombogiras. Alguma pergunta aqui na questão dos caveiras? Então, que bom que a polícia também não está sabendo, né? O caveirão lá, né? Será que tem alguma coisa? Pois é, faz sentido. Não, mas é sentido, mas é sentido. Mas tem a polícia do astral. Porque assim, ó, aí a gente vai ver a questão da polícia. A gente tem a primeira lei, a quinta lei, não matarás. A sexta, perdão, não matarás. E aí o que vai acontecer no não matarás? Eu tenho que pôr fim a um limite ao abuso de pessoas que estão com acesso a uma arma e que podem matar milhares. Ou é milhares ou é o cara. E o cara vai, eu vou para prender o cara e o cara vem rajada. Ele tá por tudo ou nada. Eu vou conseguir prender esse cara? Na maioria das vezes, não. Eu vou ter que reagir. Vou matar o cara. Desencarna. E os comprometimentos dele pode ser arrastado, pode ser usado como chefe de falange. Mas aí, a proposta é que eles estarão atuando também dentro de um campo para colocar a ordem e a lei dentro da sociedade. E aqui, os caveiras também eles atuam num seguinte processo, né, junto com as bombogiras, que a gente já vai explicar. Eu desencarnei, estou preso às matérias, estou preso no cemitério. Além de evitar o roubo, eles auxiliam no processo desses caras aí, que o psicológico deles já está muito abalado, já estão vários anos e anos e anos sofrendo dentro do cemitério, a questão das suas pragas mentais, que eu posso dizer assim, né? Onde eles começam a projetar a questão dos braços deles, só osso, né? Então a carne sendo putrefada, aquela coisa muito, muito feia. E a gente vai ter as bombogiras, que a gente já explicou aqui. Só um momento, uma vez eu vinha chegando do centro com o Semir, né? E a gente tá andando, né? E o que eu vi foi uma evidência assim. Eu vi um monte de gente entrando ali, não tem a padaria? Entrando, né? Correndo. Aí eu olhava assim, e eu dizia, aí eu disse, entra, Zeni, que é ladrão. Aí quando eu olhava, lá vinha a polícia atrás. Entra, Zeni! E isso a gente acabamos de chegar. E eu estava vendo aquilo outro dia. Depois que eu fui olhar, não tinha ninguém. Eu digo, Jesus, eu tô ficando doida. No astral. Aí eu fiquei apavorada, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? A mediunidade, né, que estava... Ocorre. E ó, aproveitando a fala da dona Sandra, né, que isso ocorre mesmo na espiritualidade, eles precisam utilizar os seus recursos, a gente também tem o trabalho das bombogiras ou das pombagiras, ou pombogira, né? O que a gente tem aqui? Qual que é o trabalho que elas desempenham? Elas vão atuar em que campo? Quem pode falar aqui basicamente ali o que é uma pombogira, ou como é que você entende o que é a pombogira? Qual é a impressão que vocês têm desses espíritos quando se fala o nome? Para mim, ela era um espírito do lado sexual. Espírito do lado sexual. Era isso. Elas agem, tem umas que agem muito na relação da família, do amor, elas estão sempre também nas famílias para unir o casal, né? Nesse relacionamento do amor. Afetivo, né? do sentimento. É muito bonito. Muito Seria como se fosse a energia feminina, né? Que A energia feminina. Nesse nível ainda existe uma certa divisão, né? Aqui existe grande divisão,
nesse nível ainda existe uma certa divisão, né? Coisas que provavelmente mais para cima não existam, né? Imagino que as coisas sejam mais homogêneas, então aquelas energias mais femininas atuando também em alguns campos de proteção, né? Que talvez pelo milindre e pela sensibilidade, né? Que a gente atribui à energia feminina, eles adentram mais nesse assunto que ela citou, na questões interfamiliares e tal, nessa coisa mais sensível, né? De certa forma sensível. Beleza. Então, vocês já entendem que Bombogira não é prostituta, não é leviana, né? Que ela não quer fazer sexo com ninguém quando incorpora no médium, que ela não vai vir mostrando os peitos para fora, essas coisas, né? Não vai pegar ali, na hora que ela estiver incorporada, mostrar a saia, quase mostrar outras coisas, né? Então, vocês já entendem que a responsabilidade de uma Bombogira é o trabalho de uma guardiã, certo? Aí coloquem algo na cabeça de vocês agora para vocês entenderem. Franci, tá ouvindo? Coloquem algo para vocês entenderem. Quando se fala de guardião, guardiã, coloquem na cabeça de vocês protetor, proteção, certo? Para vocês colocarem um nível de consciência e de grau de importância. Se é guardião, não vai me tratar de qualquer jeito. Se é guardião, não vem para falar besteira. Se é guardião, não vai agir de uma forma vulgar, porque isso não é o papel dele ou dela. Então, a gente precisa estar com esse respaldo nas manifestações que a gente vê que a maioria são frívolas e também vem do comportamento do médium. E aí, quem são as bombogiras, né? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui rapidinho. Eu tinha colocado um termo bem legal, mas eu vou colocar por aqui. Acabei antecipando muita coisa. Então, onde é que elas vão atuar e qual que é o campo delas, né? Elas atuam justamente no campo afetivo, no campo sentimental, no campo da vitalidade. Elas atuam como psicólogas do astral, principalmente em crimes passivos, por exemplo, motivados pelo sentimento. Pessoas que desencarnaram, suicidas que desencarnaram muitas vezes por amar demais, acabaram atirando ali em alguém por amor, né? Elas são aquelas que fazem o resgate e o trato nesses espíritos. Pessoas que tiveram dificuldades nas suas relações, as próprias prostitutas que desencarnaram trabalhando, mas que ao mesmo tempo tiveram amor e trabalhavam dentro dos prostíbulos para darem sustento aos seus filhos. E apesar do trabalho que tinham de vender o corpo, deram uma boa dignidade, uma boa educação para os seus filhos. Elas vão tratar, elas vão resgatar e vão ali como a força da mulher, da guerreira, daquela que cuida da família, fazer todo um resgate desses espíritos e trabalhar a mentalidade deles para o sentimento. Elas podem ser consideradas as psicólogas do astral. Então, a senhora Maria Padilha, por exemplo, ela vem, se manifesta de uma forma muitas vezes graciosa, né, mas não vulgar, uma forma de trazer um pouco da alegria da vida, de mostrar que apesar do sofrimento da morte, a vida continua, a gente está aqui ainda, existe uma família que eu preciso honrar, existe a minha esposa que eu preciso amar, então elas vão trabalhar nesse campo. Também no campo sexual, de pessoas que têm desequilíbrio, sejam mulheres que acabaram ficando viciadas no sexo, homens que têm o vício da sexualidade, elas vão trabalhar ali para desconectar esses caras dessas situações. E espíritos ainda que pelo excesso de vaidade ficaram apegados ao corpo, junto com os caveiras dentro dos cemitérios, elas vão lá e projetam junto com os encarnados. Aí a gente vai falar do papel do encarnado já em desdobramento. Vão dar energias para que o cara possa receber um choque anímico ali e aquelas impressões possam se desfazer, para que ele possa ter um alívio. Elas são psicólogas do astral, atuando no campo do sentimento, no campo emocional, onde muitos de nós, pelo campo emocional, seremos motivados a crimes, seremos motivados à ira, à raiva. Eles são aqueles que vão apaziguar essa parte, certo? E aí a gente tem alguma pergunta sobre as bombogiras? Eu só queria fazer uma pergunta não diretamente relacionada, mas a questão já de cemitério, né? É que tudo isso que você colocou sobre cemitério, a realidade astral de um cemitério, né? Que de uma forma ou de outra termina afetando as pessoas que entram lá.
né? Muita gente tem medo. Perfeito, perfeito. Né? Muita gente tem medo e tal. Eu já tenho uma coisa assim tão diferente disso daí que eu, assim, queria entender melhor. Por exemplo, quando eu entro no cemitério, poucas vezes, eu não sou de frequentar cemitério, mas parece que me desperta uma outra coisa, uma paz muito grande, e eu gosto de estar, né? Por exemplo, não vou no Santa Isabel porque eu acho que é muito perigoso a questão de você ser assaltado, não é um cemitério ordenado, né? Mas, por exemplo, eu tenho família em Curitiba, de vez em quando estou em Curitiba, e tem um cemitério próximo da casa dos meus familiares, que é a coisa mais linda do mundo, assim, cemitério antigo, com mausoléus, assim, parece mansões. E até tive lá uma manhã dessa, eu estava lá há pouco tempo, e fiz uma filmagem, até mostrando para ela, que estava em Belém, né, para ela ter ideia de que é como se fosse mansões lá. Mas, assim, eu me sinto tão bem, é como se eu sentisse uma energia positiva, né? Assim, eu não consigo captar nada dessa questão meio que negativa. Astral. Não consigo, eu só consigo... Aí eu vou te explicar o porquê. Eu até, graças a Deus, a tua pergunta, porque eu lembrei de algo muito importante, né? E aí, em alguns cemitérios, principalmente aqui o da Soledade, que deixou de fazer, mas tem algumas pessoas que fazem isso no próprio Santa Isabel, e alguns dali como São Jorge, da Marambaia, as pessoas têm na segunda-feira o culto das almas, né, que vão lá, fazem os seus pedidos, as suas preces, alguns pedidos sendo atendidos dentro do campo. Existe um condensador energético dentro do cemitério, que é o cruzeiro. E aí as pessoas, quando vão orar pelos seus familiares, e qual que é o desejo que você tem para o seu familiar quando você vai no cemitério? Que receba, que esteja em paz, que possa estar iluminado. Então, o que é que a espiritualidade faz junto com aqueles que fazem a guarda, a proteção, né? Eles fazem e se utilizam do Campo Santo, do cruzeiro, e a gente tem a representação do cruzeiro aqui em casa, ali na frente, para que a gente faça os pedidos para aqueles que já partiram, para que eles possam ser assistidos. Fazendo isso com as preces nas segundas, dos cultos das almas, eles expandem a proteção e a pessoa sente. Às vezes é esse prazer, mas em alguns você vai sentir desconforto, por exemplo, né? Existem outros que a gente vai participar, por exemplo, de algum enterro, que você acaba saindo com energia, acaba trazendo alguma coisa, sente dor de cabeça automaticamente quando entra no cemitério, então tudo vai da energia. Nem todos os cemitérios, eles conseguem ter essa proteção, né? Porque alguns estão realmente abandonados e outros, as pessoas acabam até esquecendo. Pega o Tapanã, por exemplo, ali, que é terrível, né? Então tem uma troca muito grande, só é um pedaço de terra que serve para colocar a gente e tirar de novo. Então a gente vai ter essa proteção sendo realizada com a questão do culto das almas, mas aqueles que não há, vai ser muito difícil, que tenha a segurança e a proteção necessária, né? Esse é um ponto. E o cruzeiro também serve para que eles possam retirar energias ali. Aí, vamos entrar aqui numa parte que eu não ia antecipar, mas vou antecipar agora, já que ele tocou nesse assunto, né? Nós encarnados, durante muito tempo da minha vida, eu vivia visitando o cemitério e não sabia por quê, e via abrindo cove e tudo, essas coisas, né? Eu falei, que diacho que eu tô fazendo? E toda noite, durante muito tempo, eu sonhava em cemitério. Eu visitei quase todo cemitério, até Castanhal eu já fui. Passando no cemitério uma vez trabalhando para lá, né? Eu já visitei esse cemitério aqui. Eu lembrava tudinho das alas, né? O encarnado, quando ele consegue receber as suas intuições, ele consegue estar estudando, consegue ser uma ferramenta valiosa para a espiritualidade, durante o período noturno você é desdobrado, e aí vem aí uma equipe de guardiões, te leva para dentro dos cemitérios, para que a sua energia ainda anímica ligada ao corpo físico possa servir de bateria, né? Como se fosse ali, como é? Aquela desfibrilador, né? Para dar um choque no espírito, para que ele possa receber novas energias através da sua energia ali, ele possa despertar daquela pane mental em que ele sofre quando ele desencarna com apego à matéria. A doação do ectoplasma do médium vai fazer com que o espírito possa se regenerar através das habilidades de um pai velho, de um índio, de um guardião ali, vai manipulando as energias para que ele tenha um pouco de sossego e paz. E aí, após ele fazer um processo de limpeza no espírito, quando o espírito já está em condições, e muitas vezes diversos espíritos durante a noite, diversos encarnados durante a noite vão para os cemitérios, justamente para fazer esse tipo de resgate dos espíritos que estão presos nas covas, eles recebem ali, quando o espírito vai fazer uma avaliação, ele já está mais ou menos melhor, eles vão ali para um templo de Umbanda, vão para um candomblé, para receber energias anímicas numa gira e fazer um processo de limpeza. Muitas vezes, em alguns cultos que vocês vão ver manifestações aí terríveis,
são os eguns, ou são espíritos que estão sendo associados ali, recém-desencarnados, que estão sendo associados aos médios, que são só para pegar um choque anímico. E aí a gente vai ter uma exudação de ectoplasma muito grande nos cultos afros, nos cultos de candomblé, tambor de mina, devido aos ritmos, ao canto, às palmas que liberam energia e ectoplasma, que é necessário despertar desses espíritos. Após dali, quando eles já passam por esse processo de limpeza, para um diálogo através de um médium, eles podem ser depois, quando há, em algumas casas não necessita, mas às vezes eles são levados para os centros espíritas para passar por um processo de entendimento que já desencarnaram e tudo mais. Só que a nossa ignorância é muito grande. Quando algum caveira, por exemplo, ou algum Exu tranca-ruas vai levar um espírito desse, ele acaba sendo, entre aspas, tentando doutrinar o guardião que acha que está aprisionando um espírito que está necessitando de ajuda, né? E aí eles acabam se retirando, por isso que eles não acabam assumindo isso. Mas então eles voltam com uma outra roupagem, passam e delegam o trabalho para outro espírito que já está convencionado ali naquelas situações, certo? Bom. Só mais uma observação. Me parece assim, que a organização que existe no físico, ela automaticamente ela é projetada. Astral, né? Na verdade, o astral projeta no físico. Então, é inegável a gente chegar a uma conclusão que em sociedades, e quando eu digo sociedades, são cidades, não países, mais organizadas, mais tranquilas, que têm as suas mazelas, têm os seus problemas, mas que, no geral, são mais organizadas. Me parece que a espiritualidade é mais organizada. Você chega a essa conclusão. Né? Se você tem uma desorganização física, como a gente tem, infelizmente, aqui em Belém, né? Em vários aspectos, muito mais do que em muitas cidades, vamos colocar no mesmo patamar, muitas capitais, né? Me parece que há essa fragilidade, então, dessa nossa espiritualidade, né? Porque se a gente consegue ser tão desorganizado e tão, né, ter toda essa problemática, ou isso seria uma necessidade para as pessoas passarem por esse sofrimento que a grande maioria para evoluírem, né? Eu fico com essa dúvida às vezes. Ou seja, será a gente pode dizer que existe uma espiritualidade um pouco mais, assim, não é essa palavra, mas é a que veio na cabeça, fraca, assim, nesse sentido aqui. Né? Vou responder a sua pergunta, entendi. Basicamente, quem são os espíritos que estão reencarnados na Terra? São diversos graus e níveis, certo? Então, dentro de bairros, dentro de cidades, dentro de estados, dentro de continentes, haverão níveis de espíritos que estarão sendo sempre migrando. Às vezes vem um espírito, vamos pegar aqui a imigração. Brasil, no sul do Brasil, muitos alemães. A organização lá é diferente, o hábito é diferente, é cultural. Norte, muito ligado à questão ainda primitiva, dos indígenas, influência dos portugueses e tudo. Aqui tem uma outra conotação, mais ainda primitiva devido à questão dos índios. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de ser mais organizado, seja mais evoluído. Porque, pasme, na espiritualidade, dentro de zonas muito, muito, muito pesadas, existem espíritos inteligentíssimos, finíssimos, com palácios maravilhosos, lindos, mas que são trabalhadores do mal. Então, isso não quer dizer um nível de organização, mas o que é que a gente precisa avaliar sobre questão energética? Você pode ir na África, por exemplo, onde existe muito sofrimento, a comunidade é desorganizada, tem pouca higiene e tal, mas talvez seja um dos povos considerados ainda hoje um dos mais alegres. Algumas áreas da África, muito mais alegres. E aí, por exemplo, tem um outro caso que eu vi, que eu esqueci o nome do pessoal, mas é no Tibete. Eles são considerados hoje o povo mais feliz e vivem muito. Tem poucos hábitos, não têm acesso à internet, celular e algumas coisas. Vivem, às vezes, na base da troca, devido às grandes distâncias, né? No Nepal. Devido às grandes distâncias em que eles acabam tendo, e é difícil ali circular mercadoria ou dinheiro, e eles são considerados hoje um povo muito feliz. É uma avaliação. Então, quando a gente fala de organização de cidades e tudo, a gente fala basicamente de energias. Qual o nível da energia que nós, em sociedade, temos? Quando todos conseguirem pensar igual e ter o mesmo propósito e convergir para isso,
É difícil pensar igual, né? Mas é o gosto semelhante. A gente vai conseguir construir uma casa. E pega, por exemplo, os condomínios de luxo, condomínios mais fracos e o condomínio popular. Tu vai ver a organização lá, vai ver pessoas, casas limpas, nada de coisas na rua, vai ver uma coisa, tudo um respeitando o outro devido a algumas regras e normas dentro de condomínios. Isso basicamente poderia ser considerado uma colônia, em que os espíritos estão lá, eles pagam para estarem lá, só que existe uma organização e um dever a cumprir. Eles já estão acesos na questão da responsabilidade de respeitar o vizinho, não ligar o som muito alto, não jogar papel na rua. Então isso vem de um padrão, já é mais cultural, mas ao mesmo tempo que se encaixa. Mas também isso não quer dizer que ali seja mais evoluído, porque podem ter seres ali encarnados que gostam do luxo, gostam de estar bem, mas que são criminosos. Então, a questão é muito mais energética. Aí a gente vai ter o primeiro nível, que já respondendo a tua pergunta, por que parece que a espiritualidade, entre aspas, é mais fraca? Porque muitos que estão encarnados hoje, estão muito mais com sintonia próximo do umbral do que com as colônias espirituais. Recebem muito mais sugestão das partes primitivas do que dos bons gostos da parte mais elevada dos espíritos. Então isso faz com que a gente possa ter um cenário muito ruim. E quando a gente vem falar de um tema que é muito chato, mas que é muito necessário, que é a transição planetária, a gente vai ver que vários estão tendo a oportunidade de reencarnar, né, para cumprir as suas missões, e alguns estão voltando a cometer os mesmos erros, porque não aprenderam. E nas oportunidades serão transmigrados daqui. E quando a gente fala de transição, a gente vai ser fácil, como vai ser difícil, quantos são os espíritos que vão ser levados embora, né? A gente fica nessas dúvidas, será que eu vou estar no meio, né? Eu provavelmente vou estar no meio. Mas, o que vem acontecer? A gente tem uma outra organização, que é o do nosso espaço. Por exemplo, quando a gente fala em malandros, né? Qual que é o conceito que vocês têm de malandros?